Até o momento, nós fizemos 3 vídeos a respeito de técnicas de estudo. No nosso primeiro vídeo, nós falamos a respeito da importância de preparar o nosso corpo para o momento desgastante da prova. Preparar o nosso corpo para as longas e extenuantes sessões de estudo a que vamos nos submeter durante todo o ano ou durante o período que nós gastamos para poder passar no concurso, no Enem ou no vestibular. Já no segundo vídeo, nós aprendemos que o processo de estudo é uma atividade solitária que você, portanto, vai desenvolver sozinho e que você precisa de determinadas habilidades para poder desenvolver esse processo de estudar e de aprender. No terceiro vídeo, nós conhecemos um método chamado SQ3R, um método desenvolvido por cientistas americanos e que acabou sendo utilizado por estudantes em todo o mundo para melhorar o seu rendimento nos estudos. Com esse método SQ3R, nós demos os primeiros passos em direção a uma leitura realmente proveitosa. Nós vamos falar a respeito dos problemas de leitura, das dificuldades de leitura que acompanham uma boa parte dos estudantes que são candidatos ao Enem, ao vestibular e a concursos públicos. O processo de aprendizagem é diretamente proporcional à capacidade do indivíduo de executar boas leituras. E, infelizmente, a maioria dos estudantes brasileiros não tem as habilidades mínimas necessárias para desenvolver uma boa leitura e, portanto, para desenvolver um bom estudo a partir de um texto. Mas quais são as características de uma boa leitura? 5 características de uma boa leitura. Uma boa leitura, ela se processa, então, de 5 maneiras diferentes. Primeiro, a boa leitura, ela é rápida. Ela acontece sem a vocalização de palavras, ou seja, o indivíduo não mexe os lábios à medida que ele lê o texto. Sem estacionar ou voltar de uma mesma palavra, ou seja, o indivíduo ele não vai e volta na mesma palavra ao mesmo tempo para tentar entender e para tentar vocalizar a mesma palavra. Sem perder as ideias centrais à medida que a leitura se desenvolve. O bom leitor, ele lê ideias e não apenas palavras. E uma boa leitura sempre é feita ao lado de um bom dicionário para que você tenha domínio completo de todas as palavras encontradas no texto. Um grande problema que eu percebo numa boa parte dos estudantes é que eles acabam lendo muito mal. Eles têm habilidades de leitura extremamente ruins. Esses indivíduos leem muito devagar e às vezes leem de maneira tão vagarosa, leem de maneira tão lenta, que ele acaba se esquecendo imediatamente daquilo que ele acabou de ler. Ele lê de maneira tão vagarosa que ele não consegue amarrar uma ideia na outra. Ele não consegue ligar ideias, ele não consegue montar uma linha de pensamento. Dessa maneira, a leitura acaba sendo um processo para ele extremamente cansativo, extremamente tedioso e, pior de tudo, um tempo perdido. É ideal, então, que uma leitura ela seja rápida e, ao mesmo tempo, ela seja proveitosa. Você deve ler numa velocidade bacana, com o máximo de memorização possível daquele conteúdo que você acaba de ler. Para facilitar o seu processo de leitura, eu vou comentar nesse vídeo as 5 regras fundamentais para uma boa leitura. As 5 habilidades fundamentais para que você possa se tornar um bom leitor. Cada uma dessas regras é um passo que você vai dar em direção à aprendizagem plena, em direção às grandes habilidades que te aguardam como grande estudante. Então vamos conhecer a nossa primeira regra. A regra número 1 é você entender que matérias diferentes são estudadas também de maneira diferente. Ou seja, a forma como você lê um livro de literatura ou de ficção não é a mesma forma que você vai usar para poder ler um livro de física, de química, de biologia. A técnica que você usa para estudar filosofia é diferente da técnica que você usa para estudar estatística. Para cada tipo de matéria, existe uma estratégia diferente de leitura e, portanto, existem estratégias diferentes para se aprender as partes centrais de cada um desses conteúdos. Vamos à segunda regra.
Para absorvermos os conteúdos de um texto, esse texto deve ser lido mais de uma vez. Então você vai ler o mesmo texto algumas vezes, mas cada leitura é feita com uma estratégia diferente. No mínimo, você vai ler o mesmo texto 4 vezes. E cada uma dessas 4 vezes vai ser feita de uma maneira diferente, com uma técnica diferente. A segunda regra, então, é que um texto ele vai sempre ser lido mais de uma vez. Mas é só no próximo vídeo que você vai entender como é que essas leituras são feitas. Então, espere mais um pouquinho para entender todos os detalhes da regra número 2. A regra número 3 é: encontre a frase núcleo. Ou seja, cada vez que você lê, você tem que colocar na sua mente que em cada parágrafo existe a ideia mais importante do parágrafo inteiro. A ideia mais importante do parágrafo inteiro nós chamamos de frase núcleo. É muito importante que ao fazer a leitura, você identifique essa frase núcleo. Essa frase núcleo, ela contém a ideia central daquele parágrafo. Depois de ter encontrado a ideia central, você deve encontrar as ideias acessórias. Você encontra a ideia principal e encontra as ideias secundárias. Você encontra a causa do argumento e a consequência daquele argumento. Ou seja, você está realizando um processo fundamental para a aprendizagem, que é o que nós chamamos de categorização de informação. Uma coisa que nós vamos discutir também num outro vídeo, num outro momento. A quarta regra é: sempre faça uma leitura crítica de um texto. Analise os argumentos que são dados pelo autor. Observe as evidências que são citadas por esse autor. E depois de você ter examinado os argumentos do autor e as evidências citadas pelo autor, você deve confrontar essas ideias com aquilo que você já sabe sobre o assunto. Existem autores que têm argumentos, mas existem autores que têm argumentos. Não vamos confundir argumentos com argumentos. Pode ser que o texto que você está lendo contenha uma porção de ideias erradas, e cabe a você, como leitor crítico, identificar essas ideias erradas e jogá-las na lata do lixo. Quando você lê um texto, você identifica as ideias centrais e você verifica se essas ideias são realmente verdadeiras, se as evidências citadas pelo autor apoiam as conclusões tiradas por esse mesmo autor. Você considera se esses argumentos eles realmente são práticos, se eles podem ser aplicados na sua vida, se eles estão de acordo com aquilo que você observa. E só depois de você fazer esse confronto de ideias do autor com as suas ideias, ou das observações do autor com as suas observações, é só depois desse momento que você vai chegar a uma conclusão. Isso é o que nós chamamos de leitura crítica de um texto. Não considere um texto como 100% verdadeiro. Confronte os argumentos, questione os argumentos, questione as evidências citadas pelo autor. Não confunda argumento com argumento. A quinta regra é: use os seus olhos de maneira adequada durante a leitura. Nos anos 50, foi desenvolvido um aparelho chamado oftalmógrafo, um aparelho que verifica os movimentos que os olhos realizam durante o processo de leitura. E esse aparelho, que registra os movimentos dos olhos durante a leitura, ele nos mostrou uma coisa muito interessante. Ele demonstrou que o processo de leitura é feito com os nossos olhos dando pequenos saltos. Então, quando você observa um parágrafo, você foca o seu olhar em determinada região do parágrafo. E é ali, nessa região de foco, que é feita a leitura exatamente. O processo de leitura, então, ele é feito quando você movimenta os olhos na linha e foca determinados pontos na sentença, que são, na verdade, o seu campo de leitura. Nós vamos chamar de campo de reconhecimento a quantidade de palavras que o indivíduo consegue ler quando ele fixa os olhos em determinado ponto específico da sentença. Nós vamos chamar de campo de reconhecimento ao conjunto de palavras que o olho consegue perceber, que o olho consegue identificar durante esse momento de fixação na leitura. O mau leitor, ele só consegue fixar uma palavra de cada vez no seu campo de reconhecimento. O mau leitor, então, acaba fazendo uma leitura palavra por palavra. Em alguns casos, o leitor é tão ruim que ele faz uma fixação de sílaba por sílaba. Isso acaba tornando a leitura extremamente lenta,
O processo fica extremamente cansativo, porque os olhos têm que se movimentar muito para conseguir terminar a leitura de um texto, e esse indivíduo acaba não conseguindo ligar as ideias, ligar frases e entender de maneira correta aquilo que ele está lendo. Já o bom leitor consegue perceber na fixação do seu campo de reconhecimento 3, 4, 5 ou mais palavras em cada momento em que ele fixa o olhar. Esse bom leitor, ele vai fazer então a leitura de ideias, e ele faz mentalmente uma combinação de ideias. Ele consegue então dialogar com o texto de maneira muito mais simples, de maneira muito mais fácil, simplesmente porque lendo ideias, ele consegue identificar o que o texto tem de essencial. O mau leitor, além de realizar um processo de leitura extremamente lento, porque ele faz a fixação em cada palavra, de cada vez, ele ainda tem um péssimo hábito de regredir na leitura. Então ele acaba lendo a mesma palavra várias vezes. Ele avança e retorna, avança e retorna, avança e retorna. Nesse eterno avançar e recuar a mesma palavra, o processo de leitura fica ainda mais ruim. E a leitura e a compreensão do texto ficam ainda mais comprometidos e mais prejudicados. Mas atenção para um detalhe muito importante. Se a sua leitura é muito lenta, se você tem dores de cabeça quando você lê, isso pode ser um indicador de problemas de visão. Pode ser necessário que você busque ajuda médica. É muito importante que você acompanhe o próximo vídeo. Nele nós vamos discutir 3 coisas fundamentais. Nós vamos aprender como solucionar os nossos problemas de leitura muito vagarosa e vamos aprender técnicas que, no mínimo, vão dobrar a nossa velocidade de leitura. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender exercícios que mostram como nós vamos eliminar determinados erros de leitura e, por fim, nós vamos aprender como nós vamos fazer essa leitura em várias etapas. Quando a gente lê o texto mais uma vez, como nós vamos ler cada vez de maneira diferente. O próximo vídeo, então, é fundamental para melhorar todas as nossas habilidades ligadas à leitura. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para poder incentivar o meu trabalho, me ajude a divulgar o vídeo com os seus amigos e curta o nosso próximo vídeo. Tchau!